Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos aprender como preparar um vaso e plantar coentro, tá certo? Coentro é um tempero, né? Bastante utilizado nas cozinhas brasileiras e hoje a gente vai aprender como plantar o nosso coentro para a gente não precisar comprar, tá certo? Então primeiro eu vou mostrar a vocês o que a gente precisa para preparar o vaso. Tá? E em seguida como é que a gente planta o coentro e alguns outros cuidados necessários. Mas antes disso, né, eu quero pedir aos que ainda não se inscreveram no canal que se inscrevam, que ativem o sino para receber as notificações de novos vídeos, tá? Que compartilhem aí com os seus amigos e que deixem mensagem, né? Surgiram novos vídeos, perguntem alguma dúvida, tá certo? Para a gente ir interagindo com vocês, tá bom? Então vamos lá. Para começar, eu vou mostrar aqui uma coisa linda que eu ganhei da minha afilhada Manuela, tá certo? Que eu vou estrear hoje, morrendo de pena, mas vou começar a usar, tá bom? Então aqui estão todos as ferramentas, né? Vamos dizer assim, que a gente precisa. Bem patricinha, né? Bem lindo. Então olha só. Primeira coisa que nós vamos precisar é o vaso, certo? Então é interessante utilizar um vaso que seja não muito profundo, né? E que tenha uma área grande, porque o coentro é uma planta de raiz pequena, a gente não precisa de vaso profundo. Mas eu tenho que plantar várias plantas para eu conseguir abastecer a minha casa. Então é importante ter uma área grande. Então esse formato aqui é interessante. Ser de argila também é bastante interessante, porque principalmente nos lugares quentes, a argila o vaso de argila tem a vantagem de reter umidade, tá certo? Não é aquela umidade que vai deixar a sua planta afogar, ficar pulpa, mas uma umidade necessária para a planta se manter verdinha, tá? Sem ficar desidratada. Então, olha só, vocês já viram que eu já coloquei aqui, ó, tela, certo? Eu tô colocando 2 pedaços de tela em cima dos 2 buraquinhos, ó, que tem no vaso. Então aqui eu não preciso colocar uma tela toda, né? Basta colocar aqui em cima dos 2 buracos, certo? O que mais que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de pedriscos, né? Eu vou estar usando seixo, certo? Um seixo aqui pode ser do tamanho que você tiver, mas como o vaso não é muito profundo, então pode ser um seixo pequeno, tá? Eu vou usar também areia de construção, é uma areia mista aqui. Não use areia muito fina, tá? Ela vai compactar. Melhor areia mista ou areia grossa. Vou estrear aqui meus equipamentos, né? Vou utilizar aqui o adubo, tá? Aquele adubo que eu já falei para vocês em outros vídeos. É um adubo misto, metade areia de construção, metade essa areia e metade o adubo que eu já compro pronto e curtido. Aquele adubo misto à base de esterco de gado bovino, certo? Vou precisar das sementes. Você pode comprar as sementes ou você pode produzir suas próprias sementes. Mais à frente no outro vídeo eu vou mostrar a vocês como que a gente produz, né? Como que a gente deixa uma planta de coentro para ser sementeira, para produzir suas sementes. Mas hoje nós vamos usar aqui uma semente que eu comprei, tá bom? Então, vamos começar a preparar, tá certo? Como já vimos, colocamos aqui a tela nos buracos, né? Nas aberturas aqui do vaso. Esse vaso tá meio feinho, meio sujo, porque eu já colhi coentro, tá certo? Que depois eu vou mostrar para vocês e ele estava plantado aqui nesse vaso. Então nós vamos começar a montagem. A gente vai colocar aqui a pedra, com cuidado aqui para a tela não sair dos buracos, tá? Vamos colocar aqui o pedrisco. Gente, não precisa ser muito. É só para fazer uma camada aqui, porque o nosso vaso, ele não é muito profundo, né?
Então, uma camada aqui de pedrisco. Hoje eu não tô usando manta, não vou usar manta, eu vou usar um tebrite, tá? Porque nosso vaso, ele é pouco profundo, tá? É uma planta que a gente vai colher logo. Não é como uma mini árvore que demora muito tempo para você mudar de jarro. Então, eu vou usar um tebrite aqui, tá? Só para não deixar a areia descer muito para cima da pedra. Vamos botar uma camadinha pouco espessa mesmo, tá? De areia. Só para melhorar um pouco a drenagem aqui embaixo. Que é diferente quando você tá preparando um vaso para uma planta que vai ser colhida logo, né? Não demora tanto para colher. Então, vamos espalhar aqui um pouco essa areia. Ela vai formar aqui uma camada de filtro, né? Para não deixar o adubo descer muito para região onde estão as pedrinhas. Aí agora nós vamos colocar o adubo. Certo, o adubo já tá pronto, né? Ele tá ligeiramente úmido. Melhor você já trabalhar com ele um pouquinho úmido, para que quando você plante, não precise molhar muito. Vamos colocar aqui, dar uma espalhada para ver como tá, né? Ok. Tá de botar um pouco mais. Para ficar no ponto. Pronto. Aqui já tá suficiente. Eu não vou encher muito, porque quando as plantas crescerem, que tiverem já um pouquinho mais altas, se elas tiverem com as raízes aparecendo, né? Como a gente vai plantar a semente bem rasinha, às vezes a raiz fica aparecendo. Aí eu posso botar um pouquinho mais de adubo e o jarro vai comportar. Certo? Feito isso, nós vamos agora semear. Não tem mistério, gente. Num jarro desse eu posso fazer três filas, né? De semeio. Assim. Você afasta, tá? Um pouquinho. E faz o semeio com a mão. Você vai colocar as sementes assim, ó, numa fila. Vai cair umas do lado de fora, depois você empurra para dentro. Porque o coentro, ele não é como outras plantas que precisam de espaçamento. A gente vai plantar assim, vai começar a colher com eles ainda bem novinho e vai deixando as plantas, algumas plantas ficarem maiores. E aí elas vão ficando mais espaçadas para ir crescendo, né? Você pode inclusive selecionar algumas plantas, ou uma ou duas, e deixar para ser sementeira, produzir semente. Vejam que eu coloco bastante sementes nessas duas filas. Aqui onde caíram fora, ó, você vai empurrando um pouquinho aqui para tentar fazer com que elas fiquem numas fileirazinhas, que fica melhor na hora que você vai coletar, tá? Aí pronto, feito isso, se você quiser pode usar luva, eu prefiro pegar mesmo com a mão, certo? Eu sou filha da roça, né? Cresci mexendo com a terra, então eu gosto de pegar com a mão. Mas se você não quiser, pode usar uma luva. Coloca assim, só para cobrir essas aberturas que você fez. Não é para ficar apertado e não é para ficar profundo. As sementes, para germinar bem, elas precisam estar com uma camada bem fininha aqui sobre elas. Alguma que ficou aqui perdidinha, você aperta um pouquinho para ela entrar no adubo. Não tem mistério não, tá? Muito simples de fazer. E vocês vão ficar maravilhados quando eu mostrar aqui
como é que fica na hora de colher. Uma maravilha. Certo? Então aqui, ó, tá semeado o nosso coentro. E logo, logo, bem rapidinho, vocês já vão ter coentro para colocar na comida de vocês. Tá certo? Vamos ver agora como que vai ficar esse vaso daqui uns dias e como que a gente começa a coletar o coentro, tá? Mas antes disso, eu vou mostrar a vocês aonde eu vou pôr esse jarro, tá? Esse vaso, jarro, como vocês chamarem. Vou mostrar onde que a gente vai colocar para que o nosso coentro germine bem e cresça e fique bem bonito, tá certo? Vamos lá ver como é que é? Olhem só, onde é que nós vamos cultivar o nosso coentro, certo? Tudo improvisado, né? Utilizando coisas que a gente tem em casa, a maioria delas. Então, olha só, eu utilizei aqui uma grade que era muito utilizada para proteger condicionador de ar, uma grade de ferro. E eu coloquei ao redor dela um tebrite. É um tebrite 50%, certo? Qual é a vantagem disso? A vantagem é que não vai deixar passar tanto sol. E quando a água, se chover e a água bater aqui em cima, a água vai descer sem tanta força para arrebentar as plantas, porque o coentro são plantas frágeis, né? São ervas, são plantas bem frágeis. Se a água bater com muita força, vai arrebentar. Aqui embaixo está o nosso vaso, que nós acabamos de plantar, né? Acabamos de semear, ele vai ficar aqui. À frente é uma cortina. Então, essa cortina eu vou deixar a priori aberta, tá certo? Vou deixar ela aberta, mas eu não vou deixar ela esticada aqui em cima, não. Eu vou prender aqui, tá? Pra não ficar muito fechado aqui em cima. Eu vou depois botar uma coisa aqui pra segurar. E se eu perceber, vou deixar aberta para ficar mais ventilado, mas se eu perceber que tá tendo predador, presença de gafanhoto, presença de borboletas, aí eu vou fechar essa cortina, tá bom? Por quê? Porque aí eu evito que esses predadores produzam danos ao nosso coentro, que nós vamos controlar só com produtos naturais, né? A gente não vai usar defensivo químico. Nós vamos ver agora como coletar o nosso coentro, né? Lembra que nós plantamos alguns dias atrás? Então, olha só como é que ele já tá? Bem grande já, né? Então, ele já tá pronto para colher, tá certo? A gente já pode começar a colher, porque você não vai colher ele todo de uma vez, né? Você plantou para temperar a sua comida aí vários dias, então você vai colher aos poucos, tá certo? Então, como é uma planta frágil, normalmente até a água que a gente bota, ela dobra algumas plantinhas, tá bom? Então, quando a gente vai começar a colher, vou mostrar aqui pra vocês. A gente começa colhendo, ó, as que estão mais tortinhas, tá certo? As que vão caindo. Porque aí a gente vai tirando essas que estão caidinhas aqui mais por baixo. Ok? Vou botar assim pra vocês verem, ó. Caidinha aqui, certo? Aí a gente vai tirando essas e vai abrindo um pouquinho o espaço e diminuindo a competição entre elas, tá certo? Para as outras irem crescendo e ficando mais grossas, tá? Então, a gente começa assim. Então, eu vou tirar aqui algumas, né? Pra temperar aqui o meu jantar. Então, não vou tirar todas, né? Vou tirar só algumas. Tô só mostrando pra vocês como é que a gente faz. Depois que vocês ralearem, que vocês tirarem, assim, as que estão mais derrubadinhas, aí a gente vai começar a tirar de uma ponta pra outra, tá bom? Porque quando a gente chegar mais ou menos na metade do jarro, a gente vai replantar essa metade. Que é pra quando eu chegar lá do outro lado, as que estão aqui, que eu tiver replantado, já vão estar começando a crescer. Então, olha só como é verde, né? Como é bonito. E vocês não conseguem sentir o cheiro, mas pode fazer de conta que estão sentindo que tá muitíssimo cheiroso, ok? Pronto, gente. Agora vocês já sabem plantar o coentro de vocês, tá bom? Vamos todo mundo tentar fazer em casa. E aí, quando vocês estiverem com os vasos de coentro de vocês bem bonitos, aí vocês me contam como é que foi a experiência, tá?
mandem fotos pra mim, deixem eu ver aí o sucesso das plantações de vocês, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.